Bom, vamos dando continuidade então, teorema das energias potenciais dessa vez. Imagine você, né, no vídeo, na aula passada a gente falou do teorema da energia cinética, agora a gente vai ver o das energias potenciais, que aqui no ensino médio, né, são as duas, a potencial gravitacional e a potencial elástica. Então imagine você que eu tenho aqui um plano e de uma dada altura, vou desenhar esse plano um pouco mais aqui embaixo, de uma dada altura eu solto um objeto qualquer, ok? Uma bolinha, pode ser? Mas pode ser um objeto qualquer. Essa bolinha tem massa e cai devido à ação da gravidade. Ela cai a uma altura aqui, ó, a altura total, né, que ela vai cair, eu vou chamar aqui de H. Eu vou chamar de H inicial, vou chamar de H0. Por quê? Eu quero saber qual que é a energia potencial gravitacional inicial dela. E depois, num dado momento, quando ela estiver, por exemplo, aqui, né? Aqui a gente sabe que a força que vai agir sobre ela é a força peso, certo? Desprezando o ar, né? Vai agir a força peso sobre ela. Que é o quê? Massa vezes gravidade. Essa é a força que atua no meu objeto. E aí, num dado momento, por exemplo, quando ela estiver aqui, ó, ela ainda, né, vai estar caindo aqui, né, devido ao peso. E essa altura aqui, né, até, né, tomando como zero o solo, essa altura aqui eu vou chamar de um H final, ok? Vou chamar aqui de um H final. É razoável perceber que, deixa eu pegar aqui uma outra cor, que eu não tenho tanta escolha assim, eu vou pegar o branco mesmo. É razoável a gente perceber que dessa altura aqui, H0, até, H0 não, né, H0 é o todo, mas esse tanto aqui, né, da posição inicial onde ela estava até o meu H final, ela andou uma distância D, que é H inicial menos H final, né? É tranquilo perceber isso? Eu quero esse tanto aqui. Pô, eu sei quanto vale tudo isso. Se eu só quero isso, eu vou ter que tirar esse tantinho aqui, né? Eu vou ter o meu D, certo? Então, o D nada mais é do que o todo H inicial menos esse meu pedaço aqui, HF. Tranquilo? Então, olha só. Ok, eu vou calcular o trabalho da força-peso. Qual que é o trabalho da força-peso? A gente já sabe calcular o trabalho de uma força. Isso aqui é F, né? É a força, vezes a distância que ela percorreu. Essa distância aqui, né, eu chamei de um D, né? Então eu estou calculando o trabalho daqui até aqui, vezes D. E vezes o cosseno do ângulo formado entre a força, né, e o deslocamento. Só que como o deslocamento ocorre na mesma direção e sentido da força, portanto, o cosseno, o ângulo entre eles é zero. O cosseno de zero acaba dando 1, então a gente fica apenas com isso daqui. Só que qual que é essa minha força F? Esse meu F é o peso, não é? É o peso. Então, o trabalho da força-peso é igual a mg, né? mg é o peso, vezes a distância. Ok. Vamos guardar esse resultado. E vamos calcular a energia potencial para essa altura H aqui, né? E para um HF. A energia potencial inicial e a energia potencial final. Bom, a energia potencial gravitacional, né, óbvio, inicial, eu vou colocar um zerinho aqui, é igual a m vezes g, vezes o H inicial, né, então H0, certo? E a energia potencial gravitacional final é mg H final. Tranquilo? Olha aqui, se eu
Primeiro, pega aqui o trabalho da força-peso. Abre esse D aqui, né? Esse D aqui a gente viu que vale esse tanto, certo? Então, o trabalho da minha força-peso fica mg, que multiplica H inicial menos H final. Tranquilo? Por que eu estou falando isso? Pega a energia potencial gravitacional final e subtrai da energia potencial gravitacional inicial. Então, energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial é o que? mgHF menos mgH0. Eu vou colocar, mais uma vez, né? Isso a gente viu na aula passada. O que é pegar alguma quantidade final e subtrair dessa mesma quantidade inicial? É uma variação, né? É um delta. Então, isso aqui é um delta E. É uma variação da energia potencial gravitacional. Isso aqui é igual. Eu tenho peso em comum, né? Nessas duas parcelas aqui. Então, eu posso colocar mg em evidência, ou o peso, né? Então, é mg que multiplica HF menos H0. Tranquilo? Dá uma olhada nisso daqui. Aqui eu tenho que o trabalho da força-peso ele é mg H0 menos HF. Aqui eu tenho que a variação da energia potencial gravitacional é mg que multiplica HF menos H0. Um é o oposto do outro. Tranquilo? Parênteses aqui. Se fosse... Na verdade, esse comentário eu vou deixar para fazer no final quando a gente chegar na seguinte relação. Olha só. Se eu comparar esses dois aqui, o trabalho da força-peso e a variação da energia potencial gravitacional, eu sei da matemática básica que A menos B é a mesma coisa que menos B menos A, não é? Olha só. O menos vem no B, o menos com menos dá mais, fica o A aqui, positivo, certo? Então, comparando esses dois resultados, né, eu posso muito bem dizer que o trabalho, né, da força-peso é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Joga o sinal de menos aqui. Isso daqui vai ficar positivo e isso daqui fica negativo. Aqui tá, né? Então a gente pode igualar colocando o sinal de menos aqui tranquilamente, né? Agora, olha só. Isso aqui é o trabalho realizado pela força-peso. O trabalho realizado pela força-peso é menos a energia potencial gravitacional. Se eu fizesse uma análise e, por exemplo, para força elástica, eu teria que o trabalho realizado seria menos a variação da energia potencial elástica. Basicamente, generalizando, a gente pode dizer que o trabalho das forças conservativas, e isso são forças conservativas, o peso é uma força conservativa, certo? A força elástica é uma força conservativa. O que é uma força conservativa? É uma força que, a gente poderia dizer que é uma força que admite um potencial, né? Mas também é uma força que, como o próprio nome diz, ela conserva energia, ela não dissipa energia, não há dissipação de energia, né? Então a energia se conserva. Um exemplo de uma força que não é conservativa é o atrito. O atrito faz com que a gente tenha dissipação de energia, tu vê, né? Então se a gente tivesse, ou então aqui o atrito com o ar, né? Se eu estiver falando de alturas relativamente altas, né, com relação ao referencial, isso acaba afetando, né, o atrito com o ar. Então, generalizando, a gente pode dizer que
o trabalho das forças conservativas, eu gosto de colocar um FC embaixo, para lembrar que é das forças conservativas, é igual a menos a variação da energia potencial. É igual a menos a variação da energia potencial. Felizmente, né, no ensino médio a gente só tem a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, né? Então as duas forças conservativas serão o peso e a força elástica, certo? Então nós temos, cara, isso aqui é uma ferramenta muito importante. Mais pra frente a gente vai falar sobre os sistemas dissipativos, né, e as forças não conservativas. A gente vai ver que a gente vai chegar num resultado que realmente vai fazer sentido essa conversa que a gente está tendo agora. Mas é importante tu saber que o trabalho realizado pelas forças conservativas, que são elas o peso, a força elástica, aqui, né, no ensino médio, é igual a menos a variação da energia potencial ou elástica ou gravitacional, porque, né, se for no caso aqui que a gente viu da força peso, deu menos a energia potencial gravitacional, o que faz sentido, né? Se fosse para força elástica, daria menos a variação da energia potencial elástica. Então, né, se tu quiser abrir isso daqui, ficou confuso na nossa passagem, isso aqui, ó, seria menos o que é o delta, o nosso delta E, né? O nosso delta E é a variação da energia potencial, que seria a energia potencial final menos a energia potencial inicial. Aí tu distribui aqui e pronto, é o mesmo caso que a gente fez aqui, né? A menos B, isso aí é a matemáticazinha básica, né? Então a gente comparou esses dois resultados e a gente conclui então que o trabalho realizado pela força-peso é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Generalizando, para forças conservativas, né? Não posso dizer que o trabalho, porque eu tenho que falar que é das forças conservativas, certo? Então é isso, galera. Falamos aí do trabalho, ou melhor, falamos do teorema, né? A gente pode chamar isso daí de teorema das energias potenciais. E falando também do teorema da energia cinética. Então, deixa eu ver só qual que é o próximo tópicozinho que a gente vai falar. A gente vai falar da relação trabalho-energia. A gente vai falar de energia mecânica, cara. Energia mecânica aí é um assunto bem legal, beleza? Então, espero vocês. Valeu!